pessoal, tudo bom com vocês? Novamente aqui estamos e dessa vez para debater um tema que novamente vai cair bastante no vestibular e de novo em diversos vestibulares diferentes, que são as fontes de energia, beleza? Então a gente tem aqui um tema que é um tema super importante para a prova, para o debate da geografia e normalmente ligado às questões ambientais, aqueles que produzem essas fontes de energia, quem são os principais produtores, os principais utilizadores dessas fontes de energias e principalmente como está essa demanda e como está essa oferta, essa procura dessas diversas fontes de energia. E a gente vai começar, como aconteceu em outras aulas, baseado em exercícios, com os temas a serem trabalhados. Os temas serão esses. Esses, assim, de maneira bastante resumida, de bastante superficial, serão esses temas, os temas debatidos. E aqui estão. Serão os dois tipos principais de fontes de energia. São as fontes não renováveis e as fontes renováveis. Então a gente tem aqui como fontes não renováveis principais e mais utilizadas no mundo atualmente o petróleo, o carvão, o gás natural e a energia nuclear. Beleza? Então a gente vai debater essas vertentes, esses modos de produção de energia, assim como debateremos também as fontes de energias renováveis, hidrelétrica, solar, eólica e outras fontes. Claro que essas outras fontes aparecem muito pouco nos vestibulares. É bom de saber quem são elas, para, claro, se aparecer alguma surpresa em relação a elas, a gente não dá a chance do erro, certinho? E outra coisa importante, além de oferta-procura, além de quem são os grandes produtores, além da questão ambiental, também é importante saber um pouquinho sobre vantagem e desvantagem sobre cada uma delas. Ou seja, por que você utiliza aquela fonte de energia e por que talvez você seja questionado por usar essa fonte de energia. Beleza? E dessa vez será diferente. Vou dividir as questões por vestibulares. Vou começar com a prova nacional, que é o Enem, beleza? Depois vou partir para as provas da FUVEST, seguindo para a SpaceX, o UERJ e terminarei com a PUC. Tudo bem? E a gente vai perceber que essa demanda, essa forma de perguntar, essa forma de debater, essa forma de inserir as questões, muitas vezes são parecidas. E vão aparecer imagens, vão aparecer mapas, vão aparecer gráficos sobre a utilização e sobre os possíveis problemas que acontecem utilizando essas diversas fontes de energias. E importante também, todas elas geram algum tipo de impacto ambiental. Algumas mais, outras menos, mas todas elas impactam ao meio ambiente. Beleza? Tudo bem? Vamos começar lá. Primeira questão, a questão do Enem. Questão do Enem de 2017, uma questão super recente que é importante você entender o que é um dos conceitos e, além disso, interpretar essa diferença que existe entre as diferentes usinas hidrelétricas que existem no Brasil atualmente. Então tem lá, me mostrando que o ranking da eficiência. Compara a energia e o alagamento das 10 maiores usinas do Brasil. Mostra para mim a mais eficiente, que é a Itaipu. Itaipu essa, já parando um pouquinho a questão aqui para inserir conceitos. A Itaipu essa é uma empresa ou uma hidrelétrica binacional, ou seja, o que significa isso? Que ela é uma hidrelétrica que tem percentual brasileiro, assim como um percentual paraguaio. É uma obra da ditadura militar brasileira, certinho? Que teve um acordo entre o governo paraguaio e o governo brasileiro para se construir a usina hidrelétrica de Itaipu. Tudo bem? Ela que tem maior potencial de geração de energia e tem essa área alagada aqui, 1,4 mil km². Segunda usina hidrelétrica que existe no Brasil em potencial, a usina de Belo Monte, a usina mais recente a ser construída no Brasil. Beleza? O que é importante a gente entender? Em qual região ela está? Está na região amazônica, certinho? E ela é uma hidrelétrica 100% nacional, vai ser a segunda usina hidrelétrica mais eficiente do Brasil e que vai ter uma área alagada menor. Perfeito? E aí seguimos aqui, Tucuruí, com terceiro potencial de energia, mais áreas alagadas do que Itaipu, do que Belo Monte. Giral, 3,8, já você percebe já uma eficiência bem menor e também uma área alagada bem menor. Seguindo para a Ilha de Solteira, onde também o potencial já está abaixo de Giral e a área alagada é maior. E aqui depois começa Xingó, Santo Antônio, Marimbondo, Serra do Mar e Sobradinho. Antes de começar a questão, antes de chegarmos às opções e à pergunta em si, as usinas hidrelétricas são muito importantes para a geração de energia no Brasil. Beleza? Muito provavelmente a energia que chega à sua casa, ela é produzida, ela é feita em usinas hidrelétricas. Tudo bem? Beleza? Então o Brasil ele se diferencia
de outras partes do mundo, em que se utiliza muito da energia renovável, em especial energia hidrelétrica ou hidroelétrica, tanto faz. Vamos agora à pergunta. Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte é o ou a. Então nós vamos nos focar, beleza? Nós vamos nos introduzir, nos idealizar, nos colocar como principal foco da questão a usina de Belo Monte, em que tem o segundo maior potencial de energia hidrelétrica, de energia gerada, beleza? E tem uma área alagada pequena, tudo bem? Lembrando, é uma grande obra feita em anos recentes no Brasil. Ela já está em processo de produção, ela já existe, ela já funciona e foi uma obra idealizada no século XXI, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que ela tem de característica positiva, ou seja, nós temos que procurar uma opção que fale bem da usina hidrelétrica de Belo Monte. Letra A, reduzido espaço relativo inundado. Letra B, acentuado desnível do relevo local. Letra C, elevado índice de urbanização regional. Letra D, presença dos grandes parques industriais. Ou letra E, proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. Então aí que tá. Analisando essas informações, a gente tem que entender que a resposta ela vai estar contida ou vai estar relacionada ao que aparece nas figuras aqui de cima, em especial a de Belo Monte. E essa informação, ou essa tabela, nos traz basicamente três informações, que é o potencial, a área inundada e a localização. Não mais do que isso. Então a gente já pode começar a eliminar opções que não tenham a ver com aquilo que está sendo relacionado. Beleza? E aí, conseguiram chegar à resposta correta? Conseguiram, através dessas dicas que eu fui dando, chegar à resposta correta? O gabarito oficial do Enem é letra A. O que a gente percebe? Que apesar do potencial ser o segundo maior do Brasil, é uma área alagada muito pequena se comparando, por exemplo, a primeira e até mesmo a terceira, a quinta, a nona e a décima. Então ela tem um potencial de geração de energia elevado e tem uma área alagada pequena. E a gente tem um nome para isso, um conceito para isso. Anota aí, hidrelétrica que funciona a fio d'água. Ou seja, ela trabalha no limite. Então, se por um acaso houver algum problema de falta de chuvas na região, provavelmente esse potencial vai ser diminuído. Beleza? Então é uma hidrelétrica que se trabalha com, de novo, a fio d'água. Certinho? No limite, ali, para se produzir o máximo e, claro, se alagar o mínimo possível. Certinho? Tudo bem? Então essa usina é uma novidade. Fica a dica, dá uma olhada. Pontos positivos, pontos negativos de Belo Monte. Vai ter questão sobre isso, então segura aí. Questão número 2. Questão ligada agora um pouco mais à questão da Petrobras e, claro, do petróleo. Certinho? Beleza? Então a gente tem aqui um panorama geral sobre a geração de energia através do petróleo e especificamente sobre a usina ou sobre a indústria melhor brasileira que trabalha com o petróleo, maior indústria de petróleo brasileira. E aí vamos lá. A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. Beleza? Então a Petrobras ela é sim uma empresa muito importante para a dinâmica econômica brasileira. E ela foi criada por quem? E aí, vocês têm ideia por quem foi criada? Qual foi o presidente criador da Petrobras? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas esse que criou, além da Petrobras, a CSN e a Vale. Ou seja, tinha um modelo mais de criação das empresas estatais. E hoje a Petrobras, só em títulos de curiosidade, é uma empresa mista. O que significa uma empresa mista? É uma empresa que tem parte privatizada, ou seja, você pode, se você quiser, comprar ações da Petrobras na Bolsa de Valores, parte estatal. E o Estado ainda é o sócio ou ainda é o proprietário majoritário. Por isso demanda, ou por isso escolhe muitas das coisas que acontecem na Petrobras, como por exemplo a escolha do presidente da Petrobras, ou da presidente, claro. Beleza? Então a gente tem aqui um debate sobre a Petrobras e as refinarias, e agora vamos à pergunta. A territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da leitura do texto, já fica uma primeira dica. O texto vai me ajudar nessa resposta. O fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a, letra A,
sede de empresas petroquímicas. Letra B, zonas de importação de derivados. Letra C, polos de desenvolvimento tecnológico. Letra D, áreas de aglomerações de mão de obra. Ou letra E, espaço com infraestrutura de circulação. E aí, o que vai colocar, o porquê que eu vou colocar determinada refinaria em certo lugar e não em outro lugar? Então a gente tem que procurar o que traz, ou quais são as vantagens de certos locais em detrimento de outros locais para eu instalar ali e não lá, e não acolá, e não em outro lugar. E aí, o que vocês acham? Qual é a territorialização, ou porquê, ou qual é o determinante que me faz colocar uma refinaria em certo lugar e não em outro? Letra E. Por que espaços com infraestrutura de circulação? Porque a partir do processo de refinamento do petróleo se criam os derivados. Derivados esses que vão ser utilizados em diferentes momentos, em diferentes situações, em diferentes localidades. Então a refinaria em si ela vai fazer o processo de transformação, que vai ser utilizado por outras indústrias ou até por outras atividades econômicas. Por exemplo, o petróleo, quando refinado, ele pode vir a virar gasolina, a virar diesel, que vai ser usado por quem? Por postos de gasolina, que vão vender esse combustível. Beleza? É de extrema importância saber utilizar essa parte da localização. De onde ficará e por que ficará a minha refinaria em locais em que eu consiga transportá-la. Beleza? Diogo, eu dei uma olhada aqui, por que não a letra A? Por que não ficar perto das sedes de empresas petroquímicas? Porque a sede, de uma forma geral, ou muitas das vezes, ela não trabalha com a refinaria. Às vezes ficam apenas, como por exemplo a Petrobras, ficam apenas a presidência, os diretores executivos, os caras pensantes, e menos a parte produtiva, a parte de refinamentos, de refinarias, que fica em outra localidade. Beleza? Então a Petrobras ela tem a sua sede, que fica na cidade do Rio de Janeiro, beleza? E também tem as suas refinarias espalhadas por várias partes também do estado do Rio de Janeiro, como em Duque de Caxias, beleza? Não é uma obrigatoriedade você colocar o processo de refinamento ao lado da sede, ou próximo da sede, ou até mesmo na sede. E você vai perceber isso não apenas nas refinarias, mas em vários âmbitos hoje de produção industrial. Por exemplo, a produção de telefones celulares não se faz na sede da Apple. Beleza? Assim como a produção de computadores não se faz na sede da Microsoft. Certinho? Então a gente tem que entender que a sede está ligado às direções, o processo de decisões, propriamente dito. Enquanto a parte produtiva é cada vez mais fragmentada, procurando o quê? De novo, os fatores locacionais. Aquilo que atrai ou aquilo que me traz vantagens de produção. Certinho? Beleza, então já falamos sobre hidrelétrica, e especialmente a usina de Belo Monte, e já falamos de refinarias, Petrobras, em especial a questão da refinaria, que vai se localizar em espaço com infraestrutura de circulação. Não apenas as refinarias, a gente pode também, só para trazer isso e finalizar essa questão, qualquer outro bem que deve ser consumido por outra indústria ou por outra pessoa, tem que se localizar em locais que tenham boa circulação, para esse produto conseguir circular. Beleza? Para conseguir chegar ao máximo possível em mercados consumidores diferentes. Ele consegue ir para a direita, ele consegue ir para a esquerda, ele consegue se locomover. Tudo bem? Por isso atinge mais consumidores. Ótimo! Vamos para o número 3. Número 3, de novo, estamos trabalhando com o Enem bastante, porque são as primeiras questões em que eu separei por vestibulares. Beleza? E aí vamos à pergunta, ou melhor, ao texto inicial. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério de Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica, 80%, reafirmando aquilo que eu coloquei no início da aula. As hidrelétricas têm muita importância na geração de energia no Brasil, beleza? E aqui afirma com números. Termoelétrica, 19,9%, eólica, 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo gás natural, 6,6%, biomassa 5,3%, derivados de petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1%, carvão mineral 1,6%. Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, os estudos indicam que as emissões de metano, CH4, das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. As hidrelétricas do Rio Madeira, os impactos socioambientais da eletrificação no Brasil. Beleza? Então ele está trazendo aqui
primeiro, um panorama geral sobre a geração de energia no Brasil. E depois, ele está tentando comparar a geração de energia pela biomassa, tá, os chamados biocombustíveis, se comparando às hidrelétricas. Então ele vai trazer que ambas elas, como eu falei no começo da aula, geram impactos ambientais. Cada um com o seu gás, CH4 ou CO2, beleza? Mas cada um gerando o seu tipo de impacto devido à construção e à geração de energia. Beleza? Vamos então à pergunta. No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte. Letra A, limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno. Letra B, eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados. Letra C, limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa. Letra D, poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta. Ou letra E, alternativa, tomando-se por referência à grande emissão de gases de efeito estufa das demais fontes geradoras. E aí, de novo, é a partir do texto. E o texto no finalzinho ele vai fazer uma comparação que eu já tinha colocado para vocês, que é a seguinte: estudos indicam que as emissões de metano, CH4, das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. Então ele está me trazendo o quê? Que as hidrelétricas, elas continuam a ser, como eu afirmei na introdução da matéria, fonte de energia renovável. Diogo, o que é uma fonte de energia renovável? É aquela que se renova em um curto espaço de tempo. Ela pode ser poluidora ou não, mas ela em curto espaço de tempo volta à natureza, ela é renovada. E quanto que as fontes de energias não renováveis, como o petróleo, vão se renovar sim, mas em uma escala de tempo geológica. Vai demorar milhões e milhões de anos para novamente o petróleo ser formado. Por isso nós, seres humanos, colocamos as fontes de energia, os combustíveis fósseis, como não renováveis. Beleza? Então aqui que está. Não se fala em energia renovável e não renovável. Mas ele afirma no texto que a hidrelétrica é uma energia poluidora. Por isso a opção correta vai ser a letra D. Em que apesar, como eu acabei de afirmar, que a energia hidrelétrica ela é renovável, ela é também poluidora. Poluidora da atmosfera. Tá? Ela gera gases que vão contribuir para o agravamento do efeito estufa, como o gás metano, que ocorre devido à decomposição de ambientes vegetais que vão ser alagados. Tranquilo? Tudo bem? Então, não entre nessa ideia de que as energias renováveis não geram impacto. Elas podem gerar menos impactos, mas elas sempre vão gerar algum tipo de impacto ambiental na construção e na geração de energia. Beleza? Então a hidrelétrica, ela é sim, como a questão aborda, uma geração, uma fonte poluidora da atmosfera. Beleza? Tudo bem? Vamos para a próxima aí. Continuamos no Enem. Águas de Março definem se falta luz este ano. Este foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida nessa manchete, se justifica porque, letra A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Letra B, o sistema de tratamento de água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia hidrelétrica. Letra C, a geração de eletricidade nas usinas termoelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. Letra D, o consumo de água de energia elétrica utilizadas na indústria compete com a agricultura. Ou letra E, é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água. E aí vamos lá, ele está trabalhando com energia elétrica, certinho?